dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bem-vindos à Escola Bíblica 2023, espero que esse seja um ano que a gente consiga estudar a palavra juntos e nós e a nossa casa crescermos no conhecimento da palavra, amém, irmãos? Vamos ministrar sobre esse tema tranquilo hoje cedo, né? Só para que os irmãos, só para a gente sair todo mundo do mesmo ponto, para a gente se situar, né? Há algumas semanas atrás o pastor Richard pregava aqui e ele falava sobre como muitas pessoas estavam arguindo, falando sobre Romanos capítulo número 13, e ele lançou para nós o desafio, né, sobre fazer uma exposição bíblica de Romanos capítulo número 13 na volta às aulas, na aula magna da escola bíblica. E aí nós tiramos sorte lá na equipe, Urim e Tumim, não é? Jogamos dados, palitinho, e só caía para mim, eu não sei porquê, né? Eu falei, deixa gente, eu vou como Cordeiro de Deus dar essa aula. Brincadeiras à parte. Então deixa eu posicionar, às vezes, com certeza a gente não vai esgotar o assunto, livros e livros foram escritos sobre isso, e também a gente não vai conseguir falar, nem de perto, tudo que a Bíblia diz sobre cristão, governo e política. O nosso propósito aqui hoje é olhar para Romanos capítulo número 13, a gente vai fazer uma explanação, né, uma exposição do texto bíblico de Romanos 13, nem é o capítulo todo, versículos 1 a 7, então vamos tentar nos ater, que talvez o tempo vai até ser curto, eu vou monitorar bem o tempo aqui para você não sair tarde, fique tranquilo, que hoje de manhã o pastor Eduardo ainda vai falar conosco sobre as classes que nós teremos, mas vamos nos ater a Romanos capítulo número 13, e espero que a Bíblia por si só, e ela é mais do que suficiente, fale ao nosso coração, amém? O cristão e o governo, vamos lá, Romanos capítulo de número 13, abra sua Bíblia por gentileza, versículos de 1 a 7, Romanos 13, versículos de 1 a 7, bastante slide, bastante conteúdo, então os meninos estão bem comigo aqui também. Romanos 13, de 1 a 7, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Vamos orar. Deus, uma vez mais, abrimos nosso coração na Tua presença e Te pedimos, fala ao nosso coração pela Tua palavra, em nome de Jesus, move nossos corações na Tua direção, e que seja o Senhor a glorificar o Teu nome nessa manhã, é assim que eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, só para a gente dar uma situada, Romanos é a carta mais densa teologicamente do Novo Testamento, ela é a carta mais doutrinária do Novo Testamento, porque Paulo vai gastar os primeiros 11 capítulos de Romanos, falando sobre a depravação do pecado, o estado em que nós estávamos, e sobre como nós não podemos nos salvar pelas nossas obras, nós somos justificados pela fé. Daí em Romanos que está escrito, o justo viverá pela fé. É em Romanos que Martinho Lutero vai se converter ao Evangelho, quando ele percebe que não são as obras que salvam. Então, de 1 a 11, você tem ali um arcabouço de conhecimento teológico dos mais densos do Novo Testamento. Então é por isso que geralmente se você vai comprar livros de comentário bíblico, eles geralmente são assim, ó. Quando você pega Romanos é um calhamaço desse tamanho, porque há muito para ser dito, há muito para ser explorado em Romanos. E quando ele chega no capítulo 12, ele começa o capítulo 12 dizendo, portanto, assim sendo, desta forma. Então o que acontece? Ele vem do capítulo 1 ao 11 falando de toda a doutrina, tudo aquilo que é teologia, qual é a doutrina que nos baseia. Do 12 em diante ele diz, sabendo de tudo isso,
agora nós vamos viver dessa forma. Então, de 12 a 16 de Romanos, tudo que ele vai trabalhar é a maneira como a gente vive, sabedor da nossa teologia, sabedor da nossa história. Jesus Cristo que disse isso em João 13,17, quando ele disse assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Isso é conhecimento bíblico, não é só ter um monte de conhecimento na mente, mas é a gente conseguir transformar a nossa teologia em prática de vida. E aí, é o próprio John Stott, no seu comentário, que ele vai dividir, ele vai dizer, agora Paulo vai nos dizer como a gente se relaciona com esse mundo no qual nós vivemos. E aí no capítulo número 12, ele vai colocar o nosso relacionamento com Deus, ele vai falar do nosso relacionamento com nós mesmos, ele vai falar do nosso relacionamento com os nossos irmãos, vai falar do nosso relacionamento com os nossos inimigos, e agora no capítulo número 13, ele está falando do nosso relacionamento com as nossas autoridades, é o ponto que nós vamos estar aqui hoje. Depois ele vai falar do nosso relacionamento com a lei, e depois ele vai falar do nosso relacionamento com o dia da volta do Senhor. Então o 12 e 13 está desdobrando todo aquele pacote de teologia em como a gente vive, baseado no que cremos, baseado no que sabemos da história da nossa salvação. É baseado nisso que Paulo está dizendo, é por isso que vocês têm que viver assim diante do governo, é por isso que vocês têm que se portar dessa maneira diante das autoridades, por causa da história teológica que temos. E aí no capítulo número 13, ele está literalmente dizendo como que nós vivemos num mundo que é secular, num mundo que é governado por autoridades que muitas vezes não temem a Deus, porque eu e você, na visão do apóstolo Paulo, e na visão dos autores do Novo Testamento, nós somos cidadãos de dois mundos, irmãos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Enquanto estamos aqui, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos embaixadores, não é isso que a Bíblia diz? Somos embaixadores. O que é um embaixador? Ele está numa terra que não é sua, representando os interesses de outro governo, de outro reino. Então a gente vive nessa dualidade, eu sou um cidadão brasileiro, mas eu também sou um cidadão do céu, eu sou um cidadão campograndense, mas eu sou um cidadão da pátria celeste, eu sou um cidadão sul-mato-grossense, mas eu sou embaixador de outro reino. Então ele vai nos ajudar agora a colocar os pés nessas duas situações, a tensão teológica do reino de Deus, a gente chama isso na teologia de o já e o ainda não. O reino de Deus já veio, mas ainda não. O reino de Deus já está em nós, mas ele ainda não está completo. Então nós já estamos no reino de Deus, mas ainda não estamos completamente no reino de Deus. E é nesse momento que muitas pessoas se perdem em como nós nos relacionamos com o governo com relação a isso. Que carta é essa? Esta é a carta que foi escrita aos Romanos, está aí, Romanos, não é? Por que Romanos? Porque é a carta que Paulo vai escrever para os crentes que estavam em Roma. O que era Roma nesses dias, meus irmãos? Roma era a capital, simplesmente a capital do maior império da história moderna. Roma era a capital política, administrativa e financeira do império daqueles dias. Então, era diferente do Brasil, que a gente tem uma capital política e uma capital financeira, são polos diferentes. Roma concentrava tudo, os maiores magistrados, os maiores políticos. Então toda a efervescência política, toda a efervescência de pensamento, de filosofia, todas as grandes questões de governo estavam ali. Então aqueles crentes que estavam em Roma, digamos assim, eles estavam na boca do forno, entendeu? Quando saía, eles eram os primeiros a lidar com aquelas tensões e a ter que responder sobre política. Então, nesse contexto, é que Paulo está escrevendo, e ele está escrevendo para judeus que constantemente não se sujeitavam à autoridade romana. Governar judeu não era um bom negócio, tanto é que ninguém queria ir. Depois você dá uma estudadinha, né? Aqueles governadores que ficavam, que eram movidos de Roma para governar a Galiléia ou a Palestina, eles iam bicudos, porque os judeus eram insurgentes. Depois, só você lê a história da revolta dos Macabeus, os judeus volta e meia ficavam ali buscando um jeito de dizer, nós não queremos a autoridade de Roma, o nosso governo é de Deus. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eles crucificam Jesus, porque eles queriam um libertador político, alguém que tirasse do pescoço deles a canga de Roma, e Jesus vem e diz assim, gente, meu reino não é desse mundo, certo? Aí você vai ver a crise que os discípulos têm. Quando você lê Atos, capítulo número 1, eu fico pensando, Jesus passou 3 anos com os discípulos, falando sobre o reino. Quando Jesus está para subir aos céus, qual é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus, irmãos? Alguém lembra? Senhor, tu está subindo, beleza? Quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É a última pergunta.
Então os discípulos tinham um monte de preocupação política, como eu e você também temos, e aí Jesus falou, gente, já deu minha hora, eu preciso subir, o tempo e a hora não compete a vocês saber, e vida que segue. Então, ele está escrevendo para esses judeus que volta e meia se insurgiam contra a autoridade de Roma. Quando você lê Atos 18, você vai ver que Cláudio, o imperador antes de Nero, estressou com os judeus de um jeito que ele falou, não quero mais judeu em Roma, bota todo mundo para passear. Ele tinha feito uma pequena diáspora dos judeus que estavam em Roma, tanto é o tamanho que eles perturbavam politicamente a capital. E olha que os judeus tinham regalias. Os judeus não precisavam seguir a religião oficial do Estado, a religião romana, eles não precisavam servir no exército e eles não precisavam trabalhar no sábado. Os judeus tinham uma certa regalia dentro do governo romano. Os judeus tinham um partido político chamado Zelote. Você já leu isso na sua Bíblia? Zelote, lembra-se de Simão, o Zelote? Os Zelotes eram um partido, vamos usar a palavra da moda, era um partido extremista mesmo, porque o negócio deles era fazer, inclusive, atentados à mão armada, andavam de arma e às vezes atacavam soldados romanos para causar desordem. Eles eram um grupo radical que volta e meia ficava tentando ver como nós podemos nos insurgir contra o Império Romano. E aí Paulo está escrevendo para esses crentes que estão em Roma, num contexto onde todas as autoridades, nenhuma delas era cristã. Falar de política, dá nisso. Não estou vendo o Isaac por aí, fechou? Não estou vendo, tudo bem. É o Zelote. E aí Paulo está escrevendo, irmãos, não tinha autoridade cristã. Grave isso que eu vou te dizer agora. Quando Paulo escreveu Romanos, não havia autoridade política cristã. Ou era autoridade judaica, ou era autoridade romana. E tanto uma autoridade judaica como uma autoridade romana era hostil à igreja. Ela tendia a perseguir a igreja. Depois a gente vai ter uma perseguição oficial a partir do ano 70. Mas então, Paulo está escrevendo a crentes que não têm autoridades cristãs sobre si, somente romanas, judias, e que são hostis a eles, e ele está dizendo a esses cristãos o que, irmãos? Se submetam às autoridades. Esse é o contexto de Romanos. No decorrer da história, essa relação entre igreja e Estado, ela tem pelo menos 4 grandes maneiras de se enxergar isso, ou 4 grandes acontecimentos históricos sobre como a igreja lidou com o Estado. Pode passar por gentileza. Você tem aquilo que a gente chama de erastianismo, que é quando o Estado controla a igreja. Você pode ter a igreja, mas ela é uma igreja oficial do Estado, tá ok? O Taiwan é assim. Então você tem uma igreja ali, mas só pode uma igreja oficial no qual o Estado diz o que pode e o que não pode. Você tem a teocracia, que é o contrário, que é quando a igreja controla o Estado é vassalo da igreja. Tivemos muito disso na Idade Média. Você tem o constantinismo, começa com o imperador Constantino, um momento em que, aqui, digamos assim, há um acordo de cavalheiros. A igreja começa gradativamente, ela recebe favores do Estado, mas para receber esses favores, ela vai se acomodando ao Estado. Então, ela vai seguindo aquilo que o Estado diz, mesmo que não seja declaradamente assim. E você tem o que a teologia, muitos teólogos chamam de parceria. O que é isso? Existe a igreja, existe o Estado, e os dois têm que caminhar para o bem do povo, cada um sabendo o seu papel, sua área de atuação, e somente um entendendo aquilo que é a missão do outro. Parece ser bem esse o pensamento de Paulo, quando ele escreve Romanos, capítulo número 13. Igreja é uma coisa, Estado é outra coisa, mas ambos estão sob o domínio de Deus. E aí eu quero falar isso para você, irmãos. Quando a gente fala cristão e governo, e aí é só 2 formas de falar a mesma coisa, governo ou autoridade na Bíblia. Alguns vão dizer que nesse texto de Romanos, Paulo está falando de potestades, mas não parece ser o caso pelo contexto no qual ele está falando, porque a palavra aqui é a mesma, exomai, para potestades nos ares e tal, mas Paulo está falando de autoridades humanas, e eu preciso dizer isso para você o seguinte: a autoridade é um princípio de Deus. A autoridade é um princípio de Deus. Em todas as instituições que Deus criou autoridades. Quais são as instituições que Deus criou? Deus criou a família, a igreja e a sociedade. Essas são as instituições as quais Deus criou. E em todas as instituições que Deus criou, Deus as criou sobre um princípio de autoridade. Quem é a autoridade na família, irmãos? Quem é a autoridade na família? Os pais. Agora só os filhos respondam. Quem é a autoridade na família? Muito bem. Quem é a autoridade na igreja? Pastores e presbíteros.
Quem é a autoridade na sociedade? As autoridades e os governantes. Deus cria tudo por princípios de autoridade, para que a ordem seja mantida. Irmãos, Deus é um Deus de ordem. Tem dia, tem noite, tem estações, tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar, tem tempo para todas as coisas. Deus é um Deus ordeiro. Tá? E como é a maneira que Deus mantém a ordem nas instituições que Ele criou? Deus mantém a ordem através da autoridade. A autoridade é a responsabilidade de zelar pelo bem daqueles que estão debaixo de mim. Isso é autoridade, Deus outorga isso. Então, para você que chega meio bicudo nesses dias, diz assim, esse negócio de governo e tal, governo é a instituição de Deus. Autoridade, governo, prefeito, governador, e a gente tem mais de um modelo de governo no mundo, mas pessoas que exercem autoridade civil, isso é um plano de Deus. Deus mantém a ordem na sociedade dessa forma. Muito bem, com isso em mente, de que a autoridade não é uma invenção humana, aí Paulo vai entrar no texto, e eu vou entrar no texto de Romanos capítulo número 13, eu não tenho dificuldade com Romanos capítulo número 13, ele é até necessariamente um texto simples. Paulo está sendo muito claro naquilo que ele está dizendo aqui para nós, e ele vai dizer, nos versículos 1 e 2, ele vai trabalhar conosco a autoridade do Estado. É isso que ele vai trabalhar primeiro. Gente, cristão e governo, eu preciso lembrar vocês que o Estado tem uma autoridade sobre as nossas vidas. Versículos 1 e 2 da palavra do Senhor, você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Sobre a autoridade do Estado, ele vai dizer assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Primeira coisa que Paulo está nos dizendo aqui, é que a autoridade procede de Deus. Esse é o ponto fundamental de Paulo em toda a sua argumentação sobre como nós lidamos com a autoridade, com o governo. A autoridade procede de Deus. E ele vai deixar bem claro o seguinte, quando ele diz, todo homem, nenhum indivíduo, toda alma vivente, toda pessoa deve estar sujeita às autoridades. Ninguém, nenhum de nós, não importa o cargo que nós tenhamos, desfruta de uma situação especial na qual a gente diz, eu não preciso me sujeitar às autoridades. Calma que eu vou chegar lá. É o John Murray que fala assim, acho que eu coloquei essa frase aí, ele vai nos dizer o seguinte, nem a incredulidade, nem a fé oferecem imunidade à autoridade do Estado. Não importa se eu sou incrédulo ou se eu sou uma pessoa que tem uma fé, isso não me oferece nenhum tipo de imunidade à autoridade do Estado. Por quê, irmãos? Porque Deus é a fonte de toda a autoridade. É isso que ele está dizendo. Deus é a fonte de toda a autoridade. Você crê que Deus existe? Tudo bem, você está sob o governo de Deus. Você não crê que Deus existe? Você também está sob o governo de Deus. O mundo pertence ao Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo, lembra do Salmo? O mundo e os que nele habitam. Então não importa se você tem fé em Deus ou não tem fé em Deus, estar sobre a autoridade de um governo é um princípio de Deus. Então, o governo, a instituição, as autoridades superiores, elas são procedentes de Deus. E Deus está dizendo, mas não é porque eles podem, é porque Deus delegou isso a eles. A autoridade que agora eles têm, ela emana da autoridade maior, que é Deus. Eles têm uma autoridade delegada. Foi Jesus quem disse em João 19, versículo número 11, quando está sendo julgado. E Pilatos chega para ele e diz assim, lembra da história? Você não sabe que eu tenho a autoridade para te soltar ou para te mandar prender? O que Jesus responde para Pilatos, irmãos? Tu não teria autoridade nenhuma se do alto não te tivesse sido dada. Quem está falando isso, irmãos? Quem? Jesus está falando isso para um governante cristão? Está falando isso para um governante cristão? Para um homem bom? Para um homem justo? Para Pilatos? Para Pôncio, depois você lê a história de Pôncio Pilatos. Então ele está dizendo, Pilatos, você tem autoridade, é verdade, mas ela não é sua, ela foi te dada por alguém que está acima de você. E Jesus não nega a autoridade de Pilatos. Jesus não entra numa com Pilatos e diz assim, você está aqui, mas você está aqui porque você usurpou esse lugar, você está aqui por uma trama política, você está aqui porque você foi lá e suplicou para César para te mandar para cá, você está aqui porque Roma invadiu os judeus, mas os judeus, é isso que a sua autoridade foi outorgada por alguém que está acima de você.
Então, aquele que exerce a autoridade, ele é um subalterno de Deus. Todos os governos entendem isso? Claro que não, e nós vamos chegar nesse ponto. Então, Deus é o protótipo de autoridade. Nós caminhamos e nos submetemos à autoridade do Estado, porque nós, enquanto crentes, entendemos que toda autoridade emana de Deus. Deus cria autoridade. Ele é quem partilha essa autoridade com os governantes humanos, e é por isso que eles estão realmente investidos de autoridade. Segundo ponto que Paulo vai deixar claro aí, ainda no versículo número 1, quando ele diz, todo homem, ou seja, todos nós, estejam sujeitos às autoridades. Então nós temos o dever de obedecer à autoridade. Vamos ler esse segundo ponto juntos? Pela fé. Vamos lá? Segundo, temos... todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. A palavra aí é sujeição. Não, existe uma frase no mundo latino, né, especialmente na América Latina, em que, uma frase espanhola que diz assim, "Hay gobierno, soy contra". Já ouviram essa frase? Ou seja, há governo, eu sou contra. Quem está governando? Não importa quem seja, eu sou oposição, ou seja, uma oposição mais anarquista, uma oposição que está sempre se opondo. Por que você se opõe ao governo? Me oponho por opor, me oponho de hobby, é o que eu quero fazer da minha vida, eu acho que nenhum governo está certo e eu quero ficar me opondo. Essa não é a postura dos cristãos. Ai, governo, eu sou contra. Não, peraí, não, a oposição faz parte da política, mas o nosso coração caminha por princípios que muitas vezes são diferentes. Essa palavra, sujeição, eu coloquei aí, essa palavra no grego é bipotalasestai, não é bipolar, tá? Bipotalasestai, certo? Não é tô bem, tô mal, não é isso. Então o Franz Linhart vai dizer assim, ó, este termo não implica de modo algum em servilismo, não é isso. Trata-se de uma sujeição que visa evitar a desordem e promover a paz, como convém no Senhor. Por que nos sujeitamos? Para promover ordem, para manter a paz na sociedade em que nós vivemos. Esse é o nosso coração. Ainda no versículo número 5, Paulo vai falar de novo sobre isso. Estais sujeitos às autoridades, não por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Então, quando nós obedecemos, nos submetemos à autoridade, não é só pelo medo da repreensão, não é pelo medo de ser preso, não é pelo medo de ser processado, é porque é algo anterior a isso, é a nossa dever de consciência, ou seja, eu sei que essa autoridade, ou as autoridades, foram postas por Deus, e então eu me sujeito a elas. Terceiro, que Paulo vai dizer aí, ainda, ele vai dizer no versículos 1 e 2, que nós não devemos resistir à autoridade. Versículo 2, de modo que aquele que se opõe, resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Se opor, o termo do grego seria se lançar em batalha contra. Aquele que está ali realmente guerreando contra a sua autoridade, e ele diz, não é isso que nós devemos fazer, uma resistência formal, completa, sistemática. E aí, eu preciso dizer isso claramente para os irmãos, quando nós, acho que eu coloquei isso até como frase, quando nós resistimos a uma autoridade legítima, criada por Deus, sem motivo legítimo, nós não estamos apenas rejeitando a autoridade, mas também estamos rejeitando a uma ordem de Deus. É ordem de Deus, não resistam à autoridade. E aí a palavra que tem que ficar em destaque para nós é autoridade legítima e é motivo legítimo. Então, onde Deus instituiu autoridades, irmãos? Família, sociedade, igreja. É por isso que quando o filho resiste ao pai e à mãe, quando o filho desonra e desobedece o pai e a mãe, ele não se levanta só contra o pai e a mãe, ele se levanta contra Deus. E quem se levanta contra Deus vai ganhar a guerra, irmão? Sim ou não? É por isso que o mandamento tem promessa. Porque quando você desobedece, vou pegar o caso da família, quando você desobedece, pai e mãe, você se levanta contra Deus, é um princípio de autoridade que Deus colocou, é por isso que o mandamento vai te dar uma promessa, mas, se você honrar o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, você irá bem, e viverá muito tempo sobre a terra, porque você está caminhando debaixo do meu princípio de autoridade, e na sociedade, e na igreja, é muito parecido, tá? Agora vem a pergunta, que talvez tem muita gente salivando, incomodado com tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, né, falando assim, mas, puxa, pastor, os cristãos podem resistir à autoridade? O cristão pode resistir à autoridade?
A Bíblia diz que o cristão pode resistir à autoridade e para a alegria de alguns e desconfiança de outros. A Bíblia diz sim, nós podemos resistir à autoridade. Nós podemos. Agora vem a outra pergunta, em que casos? Porque nos dias de hoje a gente precisa ser assim, né? Isso aí mesmo, pastor, eu sabia. Não, calma, peraí. Calma, você tem uns caras aí, né? Calma, existem casos específicos em que a Bíblia nos mostra que nós, como cristãos, por objeção de consciência também, podemos resistir à autoridade. Deixa eu basear isso aqui para você com aquilo que o John Stott falou no seu comentário aos Romanos. Ele vai dizer assim, ó: nós devemos submeter-nos até o exato momento em que a obediência ao Estado passa a implicar em desobediência a Deus. Essa é a nossa linha. Esse é o momento em que nós começamos a resistir ao Estado. No momento em que obedecer aquilo que o Estado diz para eu fazer, se torna desobediência a Deus. Essa linha nós não podemos cruzar. Nós caminhamos com o Estado, debaixo da autoridade do Estado, até o ponto em que ele não me force a desobedecer a Deus. Então você não resiste ao princípio de autoridade. Quando você resiste ao princípio de autoridade, você está pecando. Nós resistimos ao desmando da autoridade. Nós resistimos à ideologia errada que, sendo imposta sobre mim, quer me fazer pecar contra Deus. Isso tem que ser muito claro nos nossos corações. A gente tem exemplos bíblicos de resistência à autoridade? Sim, nós temos exemplos bíblicos. A gente tem o exemplo de Atos dos Apóstolos, Atos 5:29, os discípulos diante do Sinédrio, que era uma autoridade religiosa sobre eles. Eles estavam pregando em Jerusalém, acho que está aí, sobre Jesus Cristo. Eles disseram assim: agora que vocês levaram a sova nossa, vocês podem ir, mas não preguem sobre Jesus Cristo em Jerusalém. O que foi que Pedro e os discípulos responderam? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E saindo dali, o que eles fizeram? Pregaram sobre Jesus Cristo. Isso é um exemplo claro de desobediência civil, no momento em que a autoridade quer me impor algo que me faz desobedecer a Deus. A gente tem o exemplo das parteiras hebreias, em Êxodo capítulo número 3, onde Faraó havia dito: matem todos os meninos. Quando nascer menino, vocês dão um jeito de matar essas crianças. O que as parteiras hebreias fizeram? Elas deram um jeito de não matar, não foram matar os meninos. E tem mais, desobedeceram o governo e ainda mentiram. Porque quando foram chamadas, falaram: mas nós mandamos vocês matar as crianças, tem um monte de menino nascendo. O que elas falaram? Disseram: é que as mulheres hebreias são muito fortes, quando a gente chega lá, o guri já nasceu. Foi isso. Então, desobedeceram e mentiram, e Deus abençoou. Tem gente falando, glória a Deus. Como assim? Essa é a parte que a gente gosta. Isso, Deus abençoa. Então Deus abençoa desobediência e mentira? Não, na maioria das vezes. A não ser que na sua desobediência você esteja obedecendo a Deus. Então, mas a ética cristã é a ética da verdade. É claro que a ética cristã é a ética da verdade, mas vê um cara armado correndo atrás do seu filho, ele pula o muro para dentro, se escondendo na sua casa, o cara lá no portão diz: fulano com a camisa azul pulou aí para dentro. Você fala assim: eu sou crente, meu filho está aqui mesmo. É isso que você vai fazer? Nunca vi esse menino na vida. Porque a ética cristã o valor da vida está acima de tudo. É por isso que Deus abençoou Raabe quando ela escondeu os espias. Mentiu, viu os espias? Não vi, não sei quem era. O valor da vida. Então, por isso nós somos radicalmente contra aborto, porque a vida está acima de tudo. Então a ética cristã é uma ética que zela pelo princípio da vida. Desobediência civil das parteiras, e Deus os abençoou por isso. Temos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. O governo baixou uma lei dizendo: quando a trombeta tocar, todo mundo vai se curvar diante da estátua do imperador. Tocou a trombeta, todos os sátrapas, todos os governantes, joelhinho no chão. 3 cabeção lá no fundo, de braço cruzado em pé. Certo? O que eles responderam para o rei? Rei, fica sabendo que Deus pode nos livrar. Você vai jogar a gente na fornalha aí, não é? Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, de uma coisa a gente sabe: nós não vamos nos curvar. Desobediência. Por quê? Porque era uma desobediência que era obediência a Deus, ou que uma obediência à lei do Estado me levava a desobedecer a Deus. Nós temos Daniel diante do decreto, em que era proibido orar durante 30 dias a qualquer outro Deus que não fosse o rei. O que Daniel faz? Abre a janela, dobra os joelhos e 3 vezes por dia ora ao Senhor. Então, é aqui que a gente precisa entender que ser cristão
no momento em que o governo impõe sobre nós leis que ferem a cristandade, não é para os fracos. Ser cristão é o momento que diz, eu vou com a minha vida ou com a minha liberdade, porque quando você desobedece, você vai pagar ou com a sua liberdade ou com a sua vida, e é nesse momento que a gente entende o que é seguir a Cristo. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por amor a mim, esse vai ganhá-la. Então, para ilustrar rapidinho, se o governo baixa amanhã uma lei, é proibido pregar o evangelho no Brasil, é lei, o que a gente faz, irmãos? A gente prega o evangelho, a gente prega Jesus. Mas eu vou ser preso. Isso, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos prenderem, quando vos injuriarem. Mas é nesse momento em que o governo nos impõe algo que implica em desobedecer a Deus. Amanhã o STF promulga uma lei que diz, toda a igreja, não importa qual seja a sua confissão de fé, é obrigada a fazer casamentos homoafetivos. É uma lei, está posta sobre nós. Chega o casal homoafetivo aqui e diz, eu quero casar nessa igreja, quero que o senhor faça o meu casamento. O que eu faço? Não. Mas vai preso. Eu vou preso. Porque importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas eu preciso deixar isso claro, por favor. Desobediência civil, irmãos, é quando o governo nos obriga a fazer algo que vai desobedecer a Deus. Porque às vezes o governo tem cultura de desobediência a Deus, mas não tem lei de desobediência a Deus. Eu vivo num governo que culturalmente é desobediente ao Senhor, mas ele não me força a desobedecer ao Senhor. Vocês entendem isso? Isso precisa ficar muito claro nas nossas mentes, nos nossos corações. Então, nós, cidadãos do céu, enquanto vivemos nesse mundo, somos cidadãos ordeiros e da paz. Nós somos da ordem. Irmãos, nós somos da ordem e da paz. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados os que têm sede de justiça? Sim, bem-aventurados os mansos. Então, nós somos da paz, irmãos. Nós somos da ordem. Nós vivemos nesse mundo, mas o nosso maior zelo é pela ordem e é pela paz. Deixa eu contar uma história rapidinho e avanço, porque o tempo já urge. De luta dos direitos civis dos negros na década de 60 nos Estados Unidos. Quando você pensa em direitos civis dos negros e a vitória que eles tiveram nos Estados Unidos, de quem você lembra? De um reverendo batista chamado Martin Luther King. Só que quando você lê a história, você vai perceber que Martin Luther King não era a única voz que falava sobre isso. Você tinha duas correntes de pensamento básicas nos Estados Unidos naquela época. Você tinha a corrente do Dr. Martin Luther King e você tinha a corrente de um camarada chamado Malcolm X. A corrente do Malcolm X era o seguinte: vamos para a briga, vamos para o fest, irmão. Vamos quebrar, vamos bater, vamos pegar esses brancos, vamos nos impor pela força, pela violência, nós temos os mesmos direitos, estava perfeito. Então essa era a tese de Malcolm X, grupos muito mais truculentos, os black blocs, e vamos. A tese do Dr. Martin Luther King era qual? Vamos nos posicionar, vamos mostrar que isso está errado, mas tudo que nós fizermos vai ser na paz e na ordem. Assista o filme sobre a história ou leia os livros. Existiam marchas que eles faziam de braços dados pelas cidades, eles tinham um determinado ponto da cidade que eles não podiam passar, porque se eles passassem, eles iriam apanhar. Não passar de um determinado ponto da cidade é correto, irmãos? Não. Eles são cidadãos livres, eles podem ir onde eles quisessem. Então eles disseram, vamos mostrar que nós somos livres, nós vamos passar desse ponto da cidade. Só que eles sabiam que quando eles passassem daquele ponto da cidade, a polícia ia bater neles. E qual era a orientação do Dr. Martin Luther King para as pessoas da passeata? Nós vamos apanhar e ninguém vai revidar. E eles apanhavam e ninguém revidava. E daquela forma, aquele escândalo foi se tornando notório nos Estados Unidos e as pessoas foram dizendo, gente, isso não está certo. Vendo aquelas cenas da televisão de policiais batendo em homens negros. E eu te pergunto, passado o tempo na história, os direitos civis dos negros foram conquistados, mesmo que seja por força de lei, e é assim que tem que ser, e depois a história vai caminhando nos Estados Unidos, e de quem a gente lembra e de quem a gente fala? Qual das duas teses prevaleceu? A tese truculenta do Malcolm X, ou a tese da paz e da ordem do Martin Luther King? Percebe? Então, até para os fanáticos aí de quadrinhos, foi essas duas mentalidades que criou os X-Men. Quando a gente tem os X-Men, que são os mutantes, que é um paralelismo ao comportamento, como a sociedade via os negros naquela época, você tem o Dr. Xavier, diplomata, na paz, vamos conversar, vamos resolver, e você tem o Magneto. Quem é dessa época? Ou assistiu o filme?
Só eu? E aí você tem o Magneto, que é o que? Temos que ir para a briga, temos que ir para o festa, entendeu? É dessa história que surgem os quadrinhos, certo? Os nerds ficaram felizes, agora falaram, é isso aí mesmo, né? Então, desse ponto, nós não somos servilistas ao Estado, mas nós somos da ordem e da paz. Nós nos posicionamos e pagamos o preço que for necessário pelo nosso posicionamento. Quando as autoridades, deixa eu caminhar, gente, é que é muita coisa. Quando as autoridades forem arbitrárias, elas mesmas agirem contra a lei. Então você tem um momento em que o governo impõe leis, as quais nós temos o dever de desobedecer, porque importa obedecer a Deus, e você tem um momento em que a autoridade, ela mesma, faz leis ou executa leis, que ela foge da lei. Qual é a lei do Brasil? Qual é a nossa inspiração áurea pela qual nos guiamos? É a Constituição. É a Constituição. Então, quando você vê que de repente autoridades estão ferindo princípios da Constituição, nós temos o dever de nos posicionar e dizer, isso não está certo, vocês não podem agir dessa forma. Paulo vai, sabedor das leis, 2 vezes invocar as leis nas suas defesas. Atos 16, ele apanha em Filipos, e ele era cidadão romano, e a lei dizia que nenhum cidadão romano podia ter uma pena infringida sobre si, ou uma prisão, sem antes ter um julgamento legal, e sem antes ter o direito de se defender. Foram lá, deram uma sova em Paulo, no outro dia foram soltar eles, aí Paulo fala, eu sou cidadão romano, e aí caiu um temor sobre a cabeça daqueles caras, falaram, meu Deus, nós ferimos a lei, e aí vira um transtorno, um rebufo, não vai embora, pelo amor de Deus, porque se Paulo quer dar prosseguimento naquilo, ia sobrar para as autoridades que o açoitaram, ferindo a lei. Atos capítulo número 25, quando ele está ali em Jerusalém, ele percebe que ele vai ser julgado com malícia, o que Paulo faz, irmãos? Ele fala assim, eu apelo para César, eu sou cidadão romano, eu tenho direito a ser julgado em outra corte. Então nós, como cidadãos, quando percebemos que a lei, no caso nosso no Brasil, é a Constituição, está sendo quebrada, a gente tem sim, como cidadãos, o direito de apelar às cortes, o direito de entrar com os processos civis devidos, os processos de lei, para dizer, vamos fazer valer a lei de fato na nossa nação. Quando nós podemos resistir ao governo? Quando as autoridades se voltam contra a igreja e a perseguem. Nós temos inúmeros exemplos disso no mundo, mas sempre fazendo parte de atos que querem promover a ordem e promover a paz. E em quarto lugar, quando o governo se corrompe, aí fica uma pergunta, e quando o governo se corrompe? Mas ele não impõe sobre nós leis e práticas perversas. O que é que nós fazemos? Nesse momento, a igreja age como voz profética e denuncia a imoralidade. Esse é o nosso posicionamento. Estamos debaixo de um governo que é corrompido, esse governo está aí cheio de preceito que não é para ser o certo, mas ele não está pondo a lei sobre nós, então nós nos levantamos, e nós começamos a denunciar aquilo que está errado. João Batista alertou Herodes, dizendo que o que você está fazendo está errado, a sua conduta privada está errada, você não pode pegar a esposa do seu irmão, seu adultério, pagou com a vida. Nós temos Amós, que vai alertar Jeroboão por causa da opressão dos pobres. Irmãos, é que não dá para entrar, né? A gente parece que hoje se o cara fala, nós temos que ajudar os pobres, você é um comunista miserável. Irmãos, a opressão dos pobres é uma das maiores denúncias dos profetas menores, leia a Bíblia. Amós vai dizer, Jeroboão, a corte está podre de rico e os pobres são com a canga no pescoço. Você está doido? O que você está fazendo como governante? Leia Amós. Nós vamos ler Jesus falando para Herodes que Herodes era uma raposa. É Jesus, né? Por que raposa? Porque Herodes tinha esse hábito de agir pelas costas, ele mandava as pessoas fazerem o serviço sujo, entendeu? E as raposas fazem assim também. E nós temos outros casos na história, a gente tem Lutero, que se levantou contra a aristocracia feudal, nós temos Calvino, que se levantou contra os tecnocratas em Genebra, nós temos John Wesley, que se levantou na Inglaterra para dizer que o tráfico de escravos estava errado, nós temos Charles Finney, que é quem vai se levantar também nos Estados Unidos para dizer que a escravidão tinha que acabar. Nós temos Dietrich Bonhoeffer, que é uma das poucas vozes que se levanta na Alemanha nazista para dizer, o nazismo está errado. É ele quem vai dizer. Aí eu queria dizer uma coisa aqui para você, só para ficar com aquela pulga atrás da orelha, porque não dá para a gente falar tudo. Ouça isso. Na Rússia stalinista de 1917, na Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, que abolia praticamente o direito das pessoas negras, nessas 3 situações, a maioria da nação era cristã.
A Rússia naquela época, a Alemanha naquela época e os Estados Unidos naquela época. O que tinha acontecido com a igreja? A igreja tinha vendido o seu discurso por conformidade ao governo. Eu gosto dele, então eu deixo de denunciar o pecado dele. Irmãos, a igreja não se assenta na mesa do governo para negociar valores com ninguém. Nós somos a voz profética do mundo. Não importa se o cara é de direita ou se é de esquerda, se está errado, se está fora do princípio de Deus, a gente desce o pau, não importa em quem for. Ah, você é o Senhor da verdade? Não, mas eu sirvo o Senhor da verdade. Eu sirvo o Senhor da verdade, e nós estamos aqui para denunciar as cortes na opressão dos pobres, para dizer que a conduta moral de um governo não está certa, que a maneira, o escamoteamento, a compra de verba pública, a compra dos votos dos deputados, a maneira como é passado leis no nosso país está errado, e a gente precisa se posicionar para dizer isso, e não importa qual seja a corrente política que está no governo, porque o nosso compromisso, irmãos, na última instância, não é com o governo A ou com o governo B, o nosso compromisso é com Jesus, é com Jesus, e nós não vendemos o nosso discurso para ninguém. E aí agora, Paulo vai falar ainda, esse era o primeiro ponto, acabou o tempo. Deixa eu pincelar para acabar aqui. Ele vai falar da natureza e da finalidade, segundo, da natureza e da finalidade da autoridade. Diz o versículo 3, os magistrados não são por temor, quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Você não quer temer a autoridade? Faz o bem. Então Paulo está dizendo, como que a gente vive debaixo de autoridade? Fazendo o bem. Irmão, você que está aqui, você é crente? Seja um cidadão de bem. Seja um cidadão de bem em todas as esferas da sua vida. Trate os seus vizinhos bem, cuide das vias públicas, cuide da fachada da sua casa, não roube, não passe para trás, não trapaceie, não entre nos esquemas de corrupção, não dê nota fria, seja um cidadão de bem, não bata nas pessoas, não agrida, não seja qualquer uma dessas fobias da vida aí, porque nós não somos uma comunidade de fobia de gente, nós somos uma comunidade que ama a gente. Não seja nada disso, seja um cidadão de bem, não pratique o mal, não seja um contraventor, não seja um bandido, é isso que Paulo está dizendo para nós. Porque faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus. Isso aqui é dureza de ouvir. A autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Se você fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Diz ele de novo, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar aquele que pratica o mal. É necessário que lhe estais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Então Paulo vai dizer aqui sobre a natureza da autoridade. A autoridade é um ministro de Deus. Ah, mas não essa que está aí, não é. Você entendeu o princípio? O princípio da autoridade a autoridade é um ministro de Deus, porque ele é, olha a palavra que está aí, é diaconoi. Que palavra é essa, irmãos? Que palavra é essa? Ele está dizendo, os governantes são diáconos de Deus. Diácono é aquele que serve. Então, ele seja este ministro colocado em posição de autoridade, essa autoridade foi colocada para ministrar, para servir a população. Quem é investido de autoridade, assim o é para que possa servir ao povo. Quem está na autoridade não está para se servir, e esse é o grande mal do Brasil. Dessa cadeia de corrupção que a gente tem no governo, é que essas autoridades vão lá para seu bel prazer, para se enriquecer, e para conquistar os seus projetos de poder pessoais, mas a autoridade está lá para servir ao povo, para o bem do povo. Calvino vai chegar a dizer que a autoridade é o vigário de Cristo, uma linguagem mais católica, mas é aquele que se coloca no lugar de Cristo como ministro de Deus. Aí alguém pergunta, e os governos tiranos, pastor? E os governos tiranos? E os governos que não temem a Deus? E os governos que não honram a Deus? E os governos que são cruéis? Os governos que optam pelo totalitarismo? Os governos que são autocracias? Os governos que são ateus? Os desatinos que a gente tem na história, a gente tem na China de Mao Tse Tung 60 milhões de mortos, a gente tem no nazismo mais de 60 milhões de mortos e todo aquele caos que foi o Holocausto, a gente tem Stalin que matou milhares com o seu ateísmo, a gente tem o fascismo e o nazismo na Itália, de Mussolini, milhares de pessoas mortas, a gente tem regimes comunistas que durante muitos anos e ainda hoje mantêm pessoas debaixo dos seus grilhões, oprimem pessoas, matam pessoas, e esses governos, aí eu quero te dar 3 hipóteses, e eu não posso afirmar nenhuma delas sobre o nosso atual momento. Primeiro, Deus permite formas de governo ímpias como uma forma de correção para a sociedade. Está na Bíblia. Quando a gente vê em Oséias
que Deus havia levantado um governo ímpio para açoitar o seu povo. Oséias 3, versículo número 11. Deus levantou a Assíria para corrigir o reino do norte, Deus levantou a Babilônia para corrigir o reino do sul. Deus usou Nabucodonosor. Quando você lê Jeremias 29, você vai ver que Jeremias escreve uma carta assim, carta enviada para o povo que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Quem levou para a Babilônia? Quem? Nabucodonosor. Versículo de número 4. Assim diz o Senhor para o povo que eu levei para a Babilônia. Uai. Deus usando pessoas ímpias para corrigir o seu povo. Deus chamou o rei Ciro, que era um rei pagão, de meu servo, Isaías capítulo número 45, porque é o rei Ciro que vai ser usado para mandar suprimentos e mandar o povo de volta para a terra de Jerusalém. Então a primeira, Deus pode permitir governos ímpios para corrigir uma nação. Deus tem providência secreta. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Você poderia olhar para o antigo governo, pode ser que você seja das duas matizes políticas, você olhava para o antigo governo e fala, meu Deus, o Brasil está sem controle. Aí agora você olha para o atual governo e fala, meu Deus, o Brasil está sem controle, a história está degringolada. Deus está sentado no trono do universo, irmãos. Deus é soberano, Deus tem providências secretas as quais não sabemos. Deus rege a história e Ele faz com que a história caminhe. Deus é soberano. Quando Jesus está dizendo que Pilatos tem autoridade, por que Pilatos tem autoridade? No plano soberano de Deus, Jesus tinha que morrer, Pilatos fazia parte disso. Nós não sabemos a providência secreta de Deus. Terceiro, e esse aqui eu quero dizer mesmo em nome de Jesus, porque eu creio, governos humanos que se corrompem, um dia vão receber a paga das suas obras. Mas não tem mais justiça no nosso país. Mas, irmãos, pode não ter justiça agora, nesse momento no nosso país, mas há um justo juiz, do qual um dia todo homem, grande e pequeno, vai comparecer diante dele e vai ser recompensado pelas suas obras. Vai ser chamado, vai ser dito, eu te dei autoridade para governar aquela nação. Por que você não governou certo? E cada um receberá a sua paga. Leia Apocalipse capítulo número 13, se Romanos 13 é a mostragem ideal de um governo que deveria ter autoridade, fazer o bem para as pessoas, Apocalipse 13 é a corrupção de um governo que se deita com a Babilônia. Apocalipse 13 é a queda da grande Babilônia, e no versículo número 3 vai dizer assim, todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, todos se deitaram com a Babilônia, e com ela se prostituíram os reis da terra. No versículo de número 9 ele diz, ora, quando a Babilônia começa a cair, chorarão, se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Um dia a Babilônia e o sistema corrompido de governo humano vai cair, e se levantará o sol da justiça sobre todos os homens. Diz no versículo número 24, Apocalipse 13, 24, que nessa cidade, na Babilônia, de governos corruptos, sangue de profetas foi derramado. Sangue do povo de Deus, sangue dos santos foi derramado. Nós vamos viver nesse mundo, e nós não devemos achar de que nesse mundo nós teremos um mundo justo de verdade, um governo justo de verdade. A finalidade da autoridade a autoridade tem duas funções para Paulo, promover o bem e punir o mal. Você fala, mas pastor, é isso? Promover o bem e punir o mal. Um governo, uma autoridade de Deus, essa é a função dela, e é isso que nós temos que lembrar. O governo, seja ele qual for, a função desse governo é promover o bem. O vereador não está aqui para botar dinheiro no bolso de uma verba. Eu estou chutando vereador, seja lá qual for a esfera, e qualquer esfera de governo político, ele está aqui para que a verba, para que o bem chegue ao povo. Esse é o motivo, e o governo está aqui para castigar o mal. No texto de Romanos 12 ele vai dizer, não se vinguem, minha é a vingança. Já leu esse texto na Bíblia? Minha é a vingança. Só que em Romanos 13, Paulo vai dizer, o Estado é o vingador de Deus. E aqui ele diz, vingador para usar a espada. Não vamos também entrar aqui, porque muitos usam esse texto como base para a pena de morte. Porque espada, o soldado não pegava a espada e falava assim, desculpa irmão, vira o popozão aí, que eu vou dar umas 5 chibatadas em você, e você está liberado. Para que o soldado usava a espada? Pena capital, ao qual Paulo mesmo provavelmente sofreu. No seu primeiro julgamento ele consegue se safar, no segundo ele não consegue. Então, e Paulo abona, dizendo assim, o Estado pode usar, segundo algumas linhas, o Estado pode usar pena capital, para punir o mal. Não é o que eu penso, tá? Mas algumas linhas fortes falam sobre isso.
Então ele tem o poder da espada, ou seja, quando uma quadrilha é presa, irmãos, quando uma quadrilha é presa, quando um corrupto é preso, quando um esquema de corrupção é desfeito, ministros de Deus estão agindo com vingança de Deus na sociedade. É por isso que, deixa eu falar para os jovens aqui, não dá para falar sobre tudo, nós precisamos que você entre na sociedade, porque existe o governo eleito, existe o governo sazonal, mas existe o governo perene na nossa nação. Qual é o governo perene, né? O governo que dura mais na nossa nação? Magistratura. Nós precisamos de juízes, nós precisamos de promotores, desembargadores, delegados, nós precisamos que você entre nessa vida, que os jovens tenham afeição por isso, falar, eu quero ser um agente de Deus na vida da minha sociedade, nós precisamos entrar por esse caminho. Então, pastor, não é isso que nós estamos vendo na nossa nação, os direitos humanos, os direitos do pobre, os direitos dos oprimidos. Ora, Paulo está escrevendo diante de um cenário de um imperador que tinha arrogado para si o título de Kyrios. Kyrios é Senhor, ele estava dizendo, eu quero que vocês me chamem agora de Senhor. Paulo está dizendo, não, a gente não chama ninguém de Senhor, a gente só chama o Senhor de Senhor. Como nós vencemos o mal, a gente vence o mal com o bem. Assim eu quero dizer mais uma vez, digam a todas as autoridades e a todo o governo que está nessa nação, Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E um dia ele vai se manifestar e vai pedir contas a todos que escaparam dos tribunais dos homens, eles não vão escapar do tribunal do grande trono branco. Deus se levantará. Por fim, ele vai dizer que nós devemos pagar imposto. A autoridade deve receber tributos, versículos 6 e 7. Por esse motivo, também paguem tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Pagar imposto. Mas o imposto está pesado, então nós temos que de alguma forma nos organizar para dizer, para com isso. É imposto demais sobre nós. O reino do norte e do sul rachou por causa de imposto. Rei, que naquela época já cobrava imposto demais. Por que nós devemos pagar imposto? Porque eles são ministros de Deus, ou seja, a autoridade está investida de uma autoridade de Deus. Porque eles atendem uma demanda constante. A sociedade tem demandas, e ela precisa ser suprida financeiramente, para que o governo possa suprir essas demandas. E nós devemos dar a todos o que é devido. O que ele está dizendo é que essa autoridade abdica da sua vida e vive para cuidar do outro. Se ele vive para cuidar do outro, ele também tem que receber o seu sustento vindo dos impostos. Deixa eu colocar por fim, estou acabando, algumas aplicações práticas. Vou só lê-las. Primeira, acima de todos os poderes humanos, está o nosso Deus assentado no trono do universo. Toda autoridade humana é delegada por Deus. O governo é um princípio de Deus. Ordem é um princípio de Deus. Obedecer, honrar e respeitar as autoridades é um princípio de Deus. Pagar tributos é um princípio de Deus. Orar pelas autoridades é um princípio de Deus. Irmãos, nós temos que orar pelas nossas autoridades. Denunciar o pecado das autoridades, ser voz profética, é princípio de Deus. Resistir à instituição de leis contrárias à palavra de Deus é princípio de Deus. Irmãos, o reino de Deus, na sua perfeição, na sua justiça, na sua santidade, na sua verdade, nunca vai ser implantado aqui nesse mundo completamente, nunca, nunca. Mas eu e você, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, amém? Nós esperamos um novo céu e uma nova terra, um justo juiz que se levantará sobre nós. É por isso que no tempo presente nós temos que entender os nossos sofrimentos, viver com paciência, com paz, com sabedoria, com oposição e com esperança, fazer o bem a todos, inclusive aos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, honrar aqueles que às vezes nos fazem mal, nos opondo a eles naquilo que a palavra diz que nós devemos nos opor. Aguardamos o dia da vinda do Rei dos Reis e até lá nós vamos viver como Ele nos ensinou. Deixa eu contar uma última história para você e a gente ora. Na década de 80, quem conta essa história é o reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro chamado Avivamento na África. Na década de 80 ele vai para a África do Sul estudar e ele vai no auge do apartheid. Você conhece um pouquinho de história, Nelson Mandela e tudo aquilo. Então o apartheid era uma segregação racial terrível que havia na África do Sul. Você tinha
fila para negros, fila para brancos. Aonde pudesse haver algum tipo de fila única, quando o branco chegava, o negro tinha que dar a vez. Restaurante para negros, restaurante para brancos. Mesa para brancos, mesa para negros. Cidades em que negros não podiam morar, só brancos podiam morar. Carros que negros não podiam ter. Então a segregação racial era um negócio assim, absurdo. E ele recebe então um convite para ir até a missão Coacisabanto. A missão Coacisabanto foi a sede do avivamento dos Zulus na década de 60, onde milhares do povo Zulu se converteram, renderam-se ao Senhor. Eles estavam construindo um templo naquela época para 12 mil pessoas. E quando ele chega, já há ano que ele está na África do Sul, vendo toda aquela segregação, quando ele chega na missão Coacisabanto, ele percebe que ali todos estão na mesma fila. Ele percebe que ali todos sentam na mesma mesa. Ele percebe que ali brancos e negros tocam e cantam junto. Pastores brancos ministram sobre os negros, pastores negros ministram sobre os brancos. Homens negros se relacionam com mulheres brancas, mulheres negras se relacionam com homens brancos. Por quê? Porque o que havia os alcançado não era a força de uma lei humana. O que os havia alcançado era o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos nos posicionar politicamente? Com certeza. Mas a nossa primeira missão, como igreja do Senhor Jesus Cristo, é pregar o Evangelho. Por isso, eu não queria fechar para baixo, queria fechar para cima. Mas eu preciso fechar assim com você hoje, dizendo, política é importante? Muito. Dedico tempo da minha vida a pensar sobre política? Uns 5% do meu dia. Porque o resto do meu tempo, eu preciso dar a minha vida para anunciar para as pessoas aquilo, a única coisa que pode mudar o coração delas. E só quem muda uma sociedade, irmãos, é Jesus Cristo. Eu e você, nós somos o sal e a luz dessa terra. Quantos parentes e amigos você perdeu discutindo política, mas que você não falou de Jesus para eles? Aí nós estamos falhando na nossa missão como igreja. Nós devemos nos envolver, nós devemos nos posicionar, nós temos que honrar, nós temos que respeitar, nós temos que ser voz profética, tudo isso, mas a nossa função primária é testemunhar Jesus Cristo. Por isso meu apelo para você hoje é, posicione segundo a Bíblia diz, sim, mas pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus, e que Jesus, e o poder do transformador do Evangelho, que é um fermento, que quando cai na massa leveda toda a massa, irmãos, que Jesus seja o fermento do Brasil. Jesus, uma sociedade mais limpa, mais justa, que é transformada de dentro para fora, porque nós estamos mudando o Brasil, uma pessoa por vez. Fiquem em pé no seu lugar, vamos orar. Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Vamos orar pelo nosso governo? Vamos orar? Não é o governo que me agrada que está aí? Não é, nem de perto. Mas é meu dever orar e pedir a Deus que tenha misericórdia desse governo e que por um ato de soberania de Deus, Deus tenha misericórdia do nosso país. Vamos orar. Deus, queremos orar hoje e hoje eu queria orar pelo nosso governo. A igreja não está aqui para arruaça, não é o nosso espírito. A igreja não está aqui para desordem, para balbúrdia. A igreja está aqui para dizer ao governo e à sociedade, existe um caminho mais alto para se viver, nós somos cidadãos do reino de Deus. Jesus mudou nosso coração, mudou nossa história e pode mudar também. Por isso, Deus, eu te peço, salva nossos governantes, salva o nosso presidente, salva, ó Pai amado, os ministros do STF, salva juízes, salva promotores, salva policiais, salva, porque se o teu evangelho alcançar o coração deles, eles serão transformados. Nós vimos te pedir, ó Deus, de alguma forma sobrenatural, põe um contrapeso nos desmandos que temos visto na nossa nação. Se tu vai nos levantar, que tu nos levante, Senhor, mas que nós nos levantemos segundo a orientação da tua palavra, para resistir profeticamente, ó Pai amado, e na paz e na ordem a dizer, nós queremos morar numa nação que haja equidade, que haja cuidado com os pobres, que haja justiça, aonde o governo cuide daquilo que é do governo, e a família fique livre para cuidar daquilo que é da família, e a igreja cuide daquilo que é da igreja. Tem misericórdia do nosso país. E se nós como igreja estamos sendo levados nesse ralo, nesse turbilhão de discussões políticas, por favor, Espírito Santo de Deus, entra no nosso coração e nos ajuda a lembrar que somos cidadãos de dois mundos. Nossa fé e esperança, meu Deus, o nosso mundo não caiu porque esse governo chegou no governo. Nossa esperança é o Senhor. Dá-nos mais razão, mais amor,
e que quando alguém contrário a nós na política vier falar conosco, a gente tenha bons argumentos, mas que ao final de tudo a gente consiga dizer: deixa eu falar uma coisa para você, Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Faz da Memorial uma igreja que fala mais de Jesus. Levanta aqui nesse lugar futuros vereadores, governadores, prefeitos, quem sabe até um presidente. Levanta magistrados do STF, levanta juízes, levanta promotores, desembargadores, homens que vão ser como Esther, como Daniel, como José, que vão se posicionar nessa nação corrupta, sim, porque o coração do homem é corrupto, mas para dizer: eu vivo debaixo da lei de um rei, e esse rei não é humano, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus, oramos pelo Brasil, oramos pela igreja, oramos que a igreja seja sal e luz nesse tempo, e que tu possas, ó Pai amado, mudar a história da nossa nação para melhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.